me chamo Bianca e sou estudante do curso de Economia. Meu trabalho recebe o nome de Produção do Espaço Urbano na Amazônia, uma proxy a partir do Cadastro Nacional de Obras, orientada pelo professor Dr. Raul Ventura Neto. O Cadastro Nacional de Obras é um registro de obras que se estrutura em um banco de dados que tem informações como o responsável pela obra, a atividade econômica para a qual se destina, entre outras coisas. Atualmente, esse cadastro é administrado pela Receita Federal. Depois de várias manipulações com auxílio da programação, a gente fez um recorte territorial em que selecionamos apenas os municípios que pertenciam ao Acre, ao Amapá, ao Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, ou seja, a Amazônia Legal, justamente para dar continuidade à proposta do trabalho. A formação socioespacial da Amazônia é permeada por singularidades históricas que se manifestam hoje na orientação da produção do ambiente urbano na Amazônia. Os acontecimentos que conformaram a Amazônia como tendo uma economia de exportação de commodities remetem aos antigos meios de acumulação de classes dominantes e às relações de trabalho que eram predominantes. As estruturas de produção da Amazônia colonial foram movidas pelo controle e a dominação do trabalho dos indígenas e depois do caboclo nordestino, de modo que essa estrutura ela se alicerçava na dependência do conhecimento acumulado dos povos tradicionais sobre a natureza e o espaço. Depois, juntamente com a formação dos primeiros centros urbanos, a economia amazônica estabelecia-se como tendo uma base exportadora lastreada pelo extrativismo das drogas do sertão. Movimento que se intensificou depois do estabelecimento do ciclo da borracha. A partir daí, a urbanização da Amazônia foi extremamente rápida, com a formação de centros, inclusive de fortes elites gomíferas. Além disso, o impacto dos discursos desenvolvimentistas voltados para a Amazônia foram fatores que colaboraram, de modo geral, à produção capitalista do ambiente construído. E é nesse sentido que a gente busca correlacionar o CNO, que são as obras realizadas, e o PIB dos municípios, buscando interpretar o espaço urbano na Amazônia, realçando suas diferenças intra-regionais. Através do estudo das emissões do CNO, a gente pode primeiramente fazer uma análise quantitativa para depois chegar na nossa análise regional propriamente. Fazendo um diagrama de proporção como esse, a gente pode correlacionar algumas variáveis. Aqui a gente está relacionando o responsável, a região intermediária e a faixa habitacional. Esses fluxos, eles representam os CNOs. Quanto mais espessos eles são, mais CNOs eles representam. Fora as capitais, que são desconsideradas na nossa análise por terem por si só uma dinâmica diferente do resto da região, Sinop, Rondonópolis, Ji-Paraná, que são no Mato Grosso, e Castanhal, Marabá, Macapá e Santarém, que são do Pará, são pertencentes a esses estados que conseguiram um protagonismo, ou seja, são regiões que, mesmo sem a presença das suas capitais, conseguiram se destacar nas nossas análises. A partir daí, insere-se a variável do PIB, pois o objetivo agora é compreender em que medida a acumulação de riqueza bruta desses municípios, que fazem parte das regiões intermediárias, podem impactar a quantidade de CNOs emitidos, ou seja, de obras realizadas. Aqui eu apresento 3 gráficos em que há a tentativa de correlacionar o PIB acumulado e a quantidade de CNO emitida entre 2015 e 2020. O terceiro gráfico, que é da faixa habitacional de 1 a 20 mil habitantes, representa uma correlação fraca, ou seja, quer dizer que o PIB não é um bom preditor para o CNO. E o primeiro e o segundo gráfico teriam uma correlação moderada. A gente consegue ver que, mesmo tirando as capitais das análises estatísticas, existe um grau de dispersão muito grande, o que quer dizer que existem ainda PIBs e CNOs extremamente discrepantes do restante do banco de dados e por isso provocam esses comportamentos diferenciados. A partir daí, a gente vai tentar localizar esses pontos que se comportam de uma maneira diferente e localizar eles. Localizando eles, a gente pode fazer uma análise histórica da formação territorial e da urbanização desses municípios. Mas, primeiramente, a gente percebe que tem uma concentração no estado de Mato Grosso e Pará, como já atestaram as nossas análises anteriormente. Para explicar o protagonismo dessas regiões, a gente pode levantar alguns fatores, como o fato de elas terem sido alvo de estratégia política e ocupação de povoamento, as quais determinaram as possibilidades de ocupação produtiva na região. Além disso, também teve a expansão da fronteira agrícola, que aconteceu do centro-oeste até o norte na década de 80. Essas expansões foram motivadas principalmente pela busca de minérios e atividades agrícolas e pecuárias. Dentre os projetos de ocupação,
existe a criação da BR-163, que foi uma rodovia que ajudou a dinamizar os fluxos econômicos e também alterou a paisagem amazônica de uma maneira muito intensa. Essa BR-163, ela perpassa por vários dos municípios que a gente vai analisar no trabalho. O primeiro deles é Diamantino, que é perpassado pela BR-163 e pertence à faixa habitacional de 1 a 20 mil habitantes. A gente percebe nas nossas análises regionais que Diamantino é uma cidade regida por grandes propriedades rurais, produtoras de grãos, inclusive, sendo que mais de 50% de todo o município, o uso de solo dela, é destinado à atividade agropecuária. É nesse sentido que a funcionalização da cidade para abrigar as atividades complementares ao agronegócio, como a comercialização de sementes, o serviço de assistência às máquinas, pode explicar os valores atingidos por Diamantino no CNO, e que conseguiram classificar ele como um outlier, ou seja, um ponto de valores distantes. A outra cidade que a gente vai falar é Nova Mutum, que se destacou na faixa de 20 mil a 100 mil habitantes. Essa cidade era distrito de Diamantino, mas conseguiu alcançar um protagonismo muito maior do que Diamantino numa dinâmica regional. Nova Mutum foi inicialmente um projeto de colonização, liderado por José Aparecido Ribeiro. Ele criou um grupo chamado Grupo Mutum, que antes era um negócio agropecuário. Depois ele se tornou o grande incorporador da cidade. Hoje o município expressa reflexos de ciclos produtivos diferentes. De um lado da BR a gente consegue ver bairros de condomínios de luxo, enquanto do outro lado a gente consegue ver sedes de empresas de comercialização de maquinário da agroindústria, por exemplo. Portanto, o sistema de retroalimentação que existe entre o ciclo do agronegócio e o ciclo imobiliário presente nesse município poderia explicar os altos valores que ele alcançou na nossa análise estatística. Outro município que a gente vai falar é Paragominas, que pertence ao Pará, que também conseguiu esse protagonismo nas análises. Esse município ele está na faixa de 20 mil a 100 mil habitantes e se localiza na mesorregião sudeste paraense. Em Paragominas, verificou-se a presença de vários setores econômicos, dentre eles o setor agropecuário, que, como o Nova Mutum, funcionalizou a cidade para abrigar essas atividades complementares ao ciclo, mas também teve o ciclo da mineração, que é gerido pela Hidro. Teve uma riqueza oriunda que, na verdade, não voltou para a população, ou seja, não teve retorno para a população, mas mesmo assim conseguiu dinamizar a urbanização da cidade. Além disso, teve Paraupebas, que foi outro município do ciclo minerador que o ciclo minerador, na verdade, atingiu os habitantes locais. É um município que está localizado na faixa de 100 mil a 500 mil habitantes, e esse ciclo mineral é gerido pela Companhia Vale do Rio Doce. Como em Paragominas, pouco do arrecadado pela mineração no território eram aplicados em projetos de fato na melhoria para a vida local. Todavia, com a expansão da população, criou-se uma grande demanda imobiliária. Nesse sentido, já a partir de 2010, começaram a surgir fronteiras imobiliárias nas áreas não metropolitanas da região, que se tornaram alvos do mercado imobiliário e do capital financeiro, e que começaram a lançar empreendimentos como lotes e condomínios. Com os impactos do ciclo econômico mineral, a cidade ela tem um crescimento muito acima da média, inclusive, e ela cresce muito em pouco tempo, o que repercutiu também na construção civil. E, portanto, esse fator pode explicar o comportamento diferenciado que essa cidade teve. Por fim, a gente pode concluir que a apropriação de excedentes da economia gomífera do século XIX e a acumulação de riqueza imobilizada possibilitou que específicos grupos sociais, em conjunto à articulação do Estado, fossem capazes de instrumentalizar o uso do solo urbano após a modernização do campo. Essas cidades crescem pela expansão da produção dentro dos ciclos agropecuários ou minerais e refletem uma taxa de crescimento muito grande, inclusive maior do que a média do país. É dessa maneira que a construção formal do espaço e a maior incidência de registro no Cadastro Nacional de Obras é intensamente influenciada pelo incremento do PIB municipal, em razão da alocação dessas atividades, que, por sua vez, respondem a demandas nacionais e internacionais. E, por fim, é isso. Eu gostaria de agradecer à CNPq, à FAPESPA, ao SAEST, à PROPESP, ao FPA e ao meu orientador.